Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, tá certo? Dessa vez a gente vai falar de uma coisa muito importante que vai facilitar demais os nossos cálculos em algumas questões de determinantes. A gente vai falar hoje, galera, sobre o teorema de Binet, tá bom? Veja só. Galera, quando a gente está aqui estudando determinantes e tudo mais, a gente vem fazendo algumas questões, só que em algumas situações o teorema de Binet será muito útil para a gente, para facilitar os nossos cálculos, tá certo? Deixa eu dar um exemplo de uma aplicação só para vocês terem noção. Aí eu vou mostrar para vocês o enunciado e como que a gente pode fazer para resolver alguma questão utilizando esse teorema tão importante aqui nos estudos dos determinantes, tá bom? Para facilitar, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou dar um exemplo de uma matriz de ordem 2, tá bom? Mas isso vale para uma matriz de ordem qualquer, só para ficar mais rápido, para a gente ganhar tempo no vídeo. Então imagine vocês que eu tenho uma matriz de ordem 2 assim. Imagine, vou colocar aqui exemplo, tá? Imagine que eu tenho uma matriz A assim, 2, 4, 3 e 5, pronto. Vamos supor que eu tenha uma matriz B assim, 0, 2, 4, menos 3, pronto. Tenho essas duas matrizes aqui. Galerinha, vocês estão lembrados que eu posso multiplicar a matriz A pela matriz B? Por quê? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ou seja, se elas são quadradas de mesma ordem, a gente já pode multiplicar, tá? Essa condição está satisfeita. Então, só para a gente revisar, vamos multiplicar essas duas matrizes? Se eu tiver a matriz A e também tenho a matriz B, A vezes B, é só eu pegar a matriz A, que é 2, 4, 3 e 5, e multiplicar pela matriz B, que é 0, 2, 4 e menos 3. Pronto. Amiguinho, vamos lá então. Isso daqui a gente multiplica linha por coluna. Se eu tenho uma matriz de ordem 2 multiplicada por B, que também é de ordem 2, o resultado vai ser uma matriz de ordem 2. Então esse primeiro elemento aqui é o primeiro elemento, que é o termo 1, 1. Primeira linha com primeira coluna. Então eu vou multiplicar 2 e 4 por 0 e 4, não é assim? E aí somar os resultados, que vai ficar assim, ó. 2 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 0 mais 16, 16. Esse termo aqui é o termo 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Então vai ser primeira linha com segunda coluna. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 3 é menos 12. Então 4 somado com menos 12 é menos 8. Agora aqui é o elemento 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha com primeira coluna vai ser 3 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 0 mais 20 é 20. E aqui vai ser o 2, 2. 3 vezes 2, 6. 5 vezes menos 3 dá menos 15. 6 somado com menos 15 é menos 9. Pronto. Bom, mas não é sobre isso que diz o teorema de Binet. O teorema de Binet diz o seguinte. Olha só, vou fazer o enunciado para vocês. Vamos lá. Ele diz: dadas duas matrizes A e B quadradas de ordem N, tá bom? Então, olha só, duas matrizes quadradas e de mesma ordem, né? São de ordem N. Dadas duas matrizes A e B quadradas de ordem N, o determinante
da matriz A vezes B é igual ao produto dos determinantes das matrizes A e B. Olha só, vou colocar assim, ou seja, que aí vai ficar melhor para a gente entender de uma vez por todas como é esse teorema. Ó, dadas as duas matrizes A e B quadradas de ordem n, o determinante da matriz A vezes B, esse determinante de A vezes B, é igual ao produto dos determinantes das matrizes A e B. Ou seja, olha só o que o teorema diz. Que o determinante da matriz A vezes B é igual ao produto dos determinantes das matrizes A e B. Ou seja, é o determinante da matriz A multiplicado pelo determinante da matriz B. Isso quer dizer que se eu conheço, deixa eu só sinalizar aqui, porque esta daqui é a forma que é o teorema de Binet, tá bom? Isso quer dizer que se eu tiver duas matrizes, as matrizes A e B, e eu quero o determinante da matriz produto, né, de A por B, eu não vou precisar efetuar esse produto. Basta eu pegar o determinante da matriz A e multiplicar pelo determinante da matriz B. Ah, Bolinha, mas por que foi que você fez isso aqui? Ah, é só para eu mostrar para vocês que é verdade. Eu vou usar um exemplo, é óbvio que não é a demonstração, mas eu vou utilizar o teorema de Binet aqui só para a gente ver que é verdade. Você quer ver uma coisa, amiguinho? Olha só. O determinante da matriz A, é 2 vezes 5, lembra? Ó? Ordem 2 multiplica a galera da diagonal principal menos a galera da diagonal secundária. Então vai ficar 2 vezes 5, 10, menos diagonal secundária, 3 vezes 4, 12. 10 menos 12 é menos 2. O determinante de B vai ser 0 vezes menos 3, que é 0, menos 4 vezes 2, que dá 8, e 0 menos 8 é menos 8. Amiguinho, vamos lá então? Então, pelo teorema aqui, o determinante da matriz A vezes B é igual ao determinante da matriz A, que é menos 2, multiplicado pelo determinante da matriz B, que nós achamos aqui, ó, menos 8. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 8 é 16. Então, o determinante de A vezes B é 16. Será que isso é verdade aqui no nosso exemplo? Por isso que eu aproveitei para revisar com vocês e calculei A vezes B. Esse determinante aqui tem que dar 16. Não é verdade, galera? Vamos lá, então. O determinante, como se nós não soubéssemos do teorema, vamos calcular o determinante aqui. Vai ser 16 multiplicado por menos 9, que dá quanto? Menos 144, menos o produto da galera da diagonal secundária, 20 vezes menos 8, que vai dar menos 160. Tá bom? Isso vai ser igual. Jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Isso daqui é menos 144 mais 160, que é igual, ó, sinais opostos, a gente subtrai e dá o sinal do que tem módulo maior, no caso 160, portanto o resultado é positivo. 160 menos 144 é 16. Isso não é coincidência, isso é o teorema de Binet. O teorema de Binet diz o seguinte: se você conhece o determinante da matriz A e você conhece o determinante da matriz B, o determinante de A vezes B, basta você pegar esses dois números que você conhece, o determinante de A e o determinante de B, e multiplicá-los. Por exemplo,
Imagine vocês que vocês saibam que o determinante da matriz X é igual a 5. O determinante da matriz Y é igual a 2. Sem precisar conhecer as matrizes X e Y, vocês já sabem que o determinante da matriz X vezes Y é igual a 10, porque basta multiplicar 5 por 2. Beleza para vocês? Vamos fazer um exemplo para a gente revisar isso e também revisar a aula passada que foi de propriedades dos determinantes. Nós temos aqui nessa playlist uma aula que fala de propriedades dos determinantes. Lembra? Nós juntamos aí em vários materiais e livros separados, não foi? A gente pegou essa matriz aí, essas matrizes que nós vimos em cada material, algumas propriedades diferentes, juntamos todos e fizemos uma aula, tá bom? Quem não assistiu, vale a pena assistir aí. Vamos lá no canal Professor Bolinha, propriedades dos determinantes, tá bom, galera? Deixa eu apagar aqui e aí a gente vai fazer um outro exemplo para revisar teorema de Binet, para fixar, e ainda a gente vai revisar uma propriedade muito bacana aqui. Eu não costumo editar essas partes em que eu apago o quadro. Por quê? Porque essa partezinha que agora eu estou apagando o quadro, você aproveita. Se estiver gostando, se achar que é útil, dá um like aí na nossa aula, tá bom? Dá um like no vídeo e aproveita e se inscreva no nosso canal, tá certo? Ativa aí o sininho, porque você vai receber notificações, tá bom, galera? O tempo todo a gente está postando aulas e aí você vai lá e recebe essas notificações, assiste uma aula de matemática, pode te ajudar, tá bom? Então vamos lá para um exercício. Vou elaborar aqui um exercício só para a gente fixar melhor e revisar uma propriedade bem bacana, tá bom? Então vamos colocar assim, ó. Se A e B são matrizes quadradas, de ordem 3, tá bom? São matrizes quadradas de ordem 3 e sabendo que determinante de A é igual a 2 e determinante de B igual a 3, calcule o valor do determinante de 2A mais 3B. Tá joia? Pronto. Elaborei essa questão agora, galera, só mesmo para vocês... Ah, desculpa. Olha só. 2A vezes 3B. Eu coloquei mais. Elaborei a questão e esqueci. No hábito eu coloquei a adição. Mas o teorema de Binet fala da multiplicação. Tá? Enquanto eu estava elaborando aqui essa questão, para a gente revisar aqui algumas coisas, eu lembrei de uma observação muito importante para a gente voltar lá para a nossa ideia de matriz inversa. Aí eu vou usar a observação aqui já no finalzinho da aula, tá bom? Nem tinha planejado colocar nesse vídeo, mas vou colocar só para vocês verem como que o teorema de Binet é útil para a gente. E aí a gente já guarda essa observação para a gente resolver outras situações tão importantes quanto. Tá bom, galera? Vamos lá então. Se A e B são matrizes quadradas de ordem 3, a ordem de A é 3 e a ordem de B é 3, essa informação é importante. E sabendo que o determinante de A é igual a 2 e o determinante de B é igual a 3, calcule o determinante de 2A vezes 3B. Não sei se vocês têm esse hábito, mas eu acho bacana ao aluno que quando ler uma questão ele grifa, ele sinaliza aquelas informações que ele julga importantes, que eles acham que vão ter que usar depois. Isso é bacana porque você já vai onde está grifado, não é verdade? Vamos lá então. Galerinha, o determinante de 2A vezes 3B. Veja só, pelo teorema de Binet, eu vou resolver essa questão de dois modos. Pelo teorema de Binet, o determinante de 2A vezes 3B pode ser separado assim.
o determinante de 2A multiplicado pelo determinante de 3B. Mas vamos lá. Se o determinante de A questão me disse que é 2, então, quanto é o determinante de 2A, que é o que eu quero? 2A. Por isso que eu falei que a gente ia revisar uma propriedade. Vocês lembram que se eu tiver uma matriz que o determinante é x, se eu pegar uma fila, ou uma linha, ou uma coluna dessa matriz e multiplicar por k, aquele determinante x também fica multiplicado por k. Tá bom? Pronto, essa é uma propriedade. Depois disso, a gente falou, e se eu multiplicar a matriz toda? Quantas vezes e por quanto esse determinante vai ficar multiplicado? Ou seja, eu tenho uma matriz A que é de ordem 3. A matriz A é de ordem 3, então tem 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Cada pontinho desse é um elemento, vamos supor. E o que eu estou falando para vocês é o seguinte, se eu multiplicar a matriz A por 2, cada termo desse fica multiplicado por 2. Então, na verdade, o que eu fiz foi multiplicar 3 filas, né? A primeira linha, por exemplo, a segunda linha e a terceira linha por 2. Então, se eu tivesse multiplicado só por essa, o determinante ficaria multiplicado por 2. Só que eu multipliquei também por essa, então fica multiplicado por 2 de novo. E como eu multipliquei também por essa, fica multiplicado por 2, ou seja, é 2 ao cubo, onde na fórmula é k elevado a n, onde n é a ordem, né, da matriz. Então, essa matriz 2A, ela possui um determinante que é 2 ao cubo vezes o determinante de A. Tá bom? Do mesmo modo que se o determinante de B, como a questão me disse, é 3, então o determinante, olha galera, eu quero o determinante de 3B. O determinante de 3B vai ser 3, que é esse fator, elevado a n, que é a ordem de B, que é 3, vezes o determinante de B. Então vamos ver como que vai ficar aqui, tá bom? Veja só, deixa eu apagar esse rascunho aqui que não é mais útil pra gente. Então isso vai ser 2 ao cubo, 8, vezes o determinante de A, que eu sei que é 2. E 8 vezes 2 é 16. Vamos lá. 3 ao cubo. 3 ao cubo vai ser 27. Vezes o determinante de B, que é 3. E 27 vezes 3 é 81. Então, como eu sei que o determinante de 2A vezes 3B é a mesma coisa que o determinante de 2A multiplicado pelo determinante de 3B, isso vai ser igual ao determinante de 2A que nós já calculamos, na verdade, que é 16, multiplicado pelo determinante de 3B. O determinante de 3B é 81. Tá bom, gente? E aí, então, 16 vezes 81, quanto é que fica? Vamos multiplicar. 16 multiplicado por 81. 6, 1, 8, 12. 8, 12. Será que dá certo? Então vai ser 1296 é o determinante dessa matriz. É a resposta da nossa questão. Mas eu fiz uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa questão. Alguém poderia falar assim, professor, eu responderia essa questão de uma forma diferente. Eu imaginei o seguinte, olha só, professor, eu poderia fazer assim, o determinante de 2A vezes 3B é a mesma coisa que o determinante de 6AB. Vocês entenderam o porquê desse 6? Ah, tá. Porque ele multiplicou 2 vezes 3 e colocou um coeficiente só. Beleza? Então, olha só. O determinante de 6 vezes AB, eu sei que é igual, então,
a 6 elevado a 3 vezes, não é assim? O determinante de AB. Isso também não é propriedade? Não é propriedade porque eu sei que A é de ordem 3, B é de ordem 3, A vezes B também é de ordem 3. Pronto. Então 6 ao cubo é 216 vezes, não sei quanto é o determinante de AB. Porque eu só sei quem é o determinante de A e quem é o determinante de B. Ah, já sei. Mas pelo teorema de Binet, o determinante de AB é a mesma coisa que o determinante de A multiplicado pelo determinante de B. Pronto. Isso vai ser igual a 216 vezes determinante de A, a questão me deu. Olha quando a gente grifa como fica fácil. 2 vezes o determinante de B, 3. Tá bom? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 216 é a mesma coisa que 1296. Tá bom, minha gente? Uma outra forma da gente resolver de uma forma bem bacana a questão. Então você pode escolher. Você pode usar esse método que o professor Bolinha fez de azul, ou então esse método em que o professor Bolinha usou a tinta vermelha. Tá bom, galera? Beleza para vocês? Esse é o teorema de Binet. Mas vocês estão lembrados agora há pouco que eu disse que eu lembrei de uma observação fantástica e que a gente pode usar lá adiante? Vamos para ela? Vou apagar o quadro e aí eu vou colocar esta observação só para vocês terem noção. Eu vou dar uma saidinha porque tem uma galera que gosta de tirar print da tela, tá bom? Tem uma galera que gosta. Então vamos lá. Uma observação. Tem demonstração e tudo essa observação, tá certo? Vou tentar fazer de uma forma bem simples isso para vocês. Essa observação é a seguinte. Observação. Tá bom? Isso é fruto do teorema de Binet. Pronto. Observação. Diz o seguinte, galera. Sendo A uma matriz quadrada, vale lembrar que se nós estamos falando de determinantes, né? Os determinantes só existem para as matrizes que são quadradas, tá? Sendo A uma matriz quadrada e A elevada a menos 1, sua inversa, podemos afirmar que, olha só, podemos afirmar que isso é muito, muito, muito útil para a gente usar lá adiante. Podemos afirmar que o determinante de A elevado a menos 1, ou seja, o determinante da inversa é o inverso do determinante. Tá bom, gente? Olha só. O determinante de A elevado a menos 1, ou seja, da inversa de A, é o inverso do determinante de A. Tá bom, gente? Vamos lá, então? Por exemplo, para que isso é útil? Se eu dissesse para vocês que o determinante de uma matriz A é igual a 5, então a gente já sabe, sem precisar fazer cálculo, sem precisar conhecer a matriz A, a gente já sabe que o determinante da matriz A elevado a menos 1 é 1/5. Tá já? É fácil provar isso para vocês. Vamos lá? Vamos para a nossa demonstração. Deixa eu colocar a demonstração aqui no cantinho, só para vocês verem como que é útil. Nós estamos falando de uma matriz A, de uma matriz inversa de A. Usamos o teorema de Binet, que fala da multiplicação de matrizes, que é igual ao produto, dois determinantes, essas coisas todas, não determinante e tal. Então eu já sei do seguinte,
que é que a gente sabe da matriz inversa? Que se eu tenho uma matriz A e multiplico essa matriz A pela sua inversa, vou dar um tempinho para vocês lembrarem qual que vai ser esse resultado. A multiplicado pela sua inversa é sempre a matriz identidade. De mesma ordem, não é verdade? Pronto. Se A for de ordem N, a sua inversa é de ordem N e a identidade aqui também de ordem N. Lembrando para vocês que a gente está considerando uma matriz A que possui inversa, né? Chamada de matriz invertível. Tá? Então vamos lá, galera. Às vezes, a sua inversa é igual à matriz identidade. Então o que eu já sei é que o determinante de A vezes a inversa é igual ao determinante da matriz identidade, que é 1. Matriz identidade e determinante é 1. Então isso aqui por Binet fica o determinante de A vezes o determinante da sua inversa. Logo, o determinante da inversa, esse rapaz que está multiplicando pode passar para aqui dividindo. Que é o que exatamente gostaríamos de provar. Tá bom, galera? Muito útil. Quando vocês estiverem copiando isso, circula, põe uma flechinha e coloca assim, importante. Tá bom, galera? Deixa eu dar uma saidinha para vocês tirarem o print que vocês gostam. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui no vídeo. Tá bom? Se gostaram, dá um like. Tá certo, galera? Se inscreva no nosso canal. Se vocês gostam de matemática, se vocês têm dificuldade em matemática, a gente faz os vídeos aqui com toda a paciência, de uma forma bem minuciosa, para que você aprenda matemática. Tá bom? Fica com Deus. Um abração, galera. E até a próxima. Tchauzinho, tchauzinho, tchau.